Oh, glória. Aleluia. Oi, pastora. Boa noite. Oi, nós aqui outra vez. Estamos aqui novamente. Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade naquilo que a gente estava. Acho que vai melhor. Creio que resolveu. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, semana passada a gente começou, né? A gente fez uma interrupção breve do estudo que a gente estava fazendo, né? Dos ensinamentos de Jesus, o que Jesus ensinava, o que Jesus estava falando para os seus discípulos e na formação dos discípulos, né? E a gente estava em Mateus 18, né? Nos ensinos dele para a igreja, né? Na igreja que iria ser formada. E a gente deu uma paradinha, a gente vai voltar agora em janeiro, logo na primeira segunda-feira a gente volta a esse texto, né? Vamos trabalhar ali do que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. E assim, nesse período de final de ano, do nascimento de Cristo, né? Onde a gente comemora a vinda dele, né? Apesar do texto bíblico, né? Nos mostrar, né? Que o nascimento dele deve ter sido no final da primavera, o início do verão, ou seja, no momento em que as pessoas podiam estar à noite no campo, né? Que era o caso dos pastores, né? No nascimento de Cristo. Então a gente vê que talvez a data não seja exatamente essa, mas pouco importa. Importa que a gente comemore, né, a vinda do Messias e que isso seja realmente o marco da nossa vida, né? A vinda dele, né, como plano de Deus. A gente viu, né, falando exatamente sobre isso. A gente estava falando do plano de Deus e a gente, humildemente, a gente dividiu em 4 etapas. Não estou dizendo que são 4 etapas e que não existe nenhuma outra, mas no meu modo de ver, humildemente, eu vejo dessa forma, né, onde a vinda do Messias, né, para morrer pelos nossos pecados, a ressurreição dele, o derramamento do Espírito, né, e a grande comissão, né, como o plano de Deus de salvação da humanidade, né? São quatro marcos fundamentais. Não estou desprezando os marcos, né, do Antigo Testamento, ou de Moisés, ou da saída do Egito, né, ou de Abraão, dos patriarcas. Não é isso, mas apenas enfatizando, focando no Messias, né? Focando nele, né? De que todo o plano alicerçado sobre ele, e mais, todo o Antigo Testamento, tudo ali era uma sombra do que havia de vir. Então a gente vê de que o Antigo Testamento, na verdade, né, o anúncio do Messias, né? Ele é recheado, né, do anúncio do Messias. E não é casual, mas existe por causa dele. Porque o grande propósito do Senhor é que todos se salvem, né? Então,
a importância do Antigo Testamento é completo, porque ele anuncia a vinda do Senhor, né? E ele já anuncia os sacrifícios, através da lei ele já mostra como é o Pai, um Pai de amor, compassivo, né? Um Pai de misericórdia, um Pai de perdoador, sabe? Que se arrepende. É isso, um anúncio tanto do caráter do reino, o caráter do Filho e o caráter do Pai. Então, o propósito do Todo-Poderoso de nos salvar, de nos resgatar, né, é do que a gente está falando aqui. Oi, Sueli, Matheus Senra, que bom te ver, querido. Né, Pastorinha, já falei com você. Enfim, estamos aqui. Amém? Então, esse é o grande propósito do Deus Todo-Poderoso para nossas vidas, que vivamos com Ele a eternidade. E como isso se dá, né? Como é que... Então a gente viu, né, a gente viu da vinda na segunda passada, do anúncio dele, falando que Jesus, né, do sacrifício do Cordeiro, era algo já planejado desde a fundação do mundo, já estava planejado anteriormente, e que todo anúncio feito pelos profetas, todo anúncio feito através da palavra do Antigo Testamento, né, ela foi escrita porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, né? E que a partir, como se, eu até falei assim, como se a história da humanidade fosse escrita a partir de Jesus, né? Porque muitas vezes a gente, quando vê um quadro, né, de um pintor que você gosta, você olha o quadro, você não sabe por onde ele começou, na verdade. Qual foi a primeira pincelada dele? Mas o Senhor está dizendo de que a grande obra dele, que ele está fazendo, ele começou pela morte do Filho, né? Então, assim, esse é o marco, indicando para a gente que esse é o marco principal, né? Que é a morte do Filho pelos nossos pecados, em que ele se esvaziou de si mesmo, descendo, né, do céu. Não achou que a condição, a deidade dele fosse algo que ele deveria se prender e de forma alguma querer vir como homem. A palavra de Deus assim, que ele se esvaziou, ele não viu como ser igual a Deus algo que ele deveria se prender ou se aferrar, ou se prender com ferros, né? Assim que de forma alguma ele viria como homem, mas muito pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo, né? E veio até nós. Isso é incrível, cara. Isso é demais, é demais, é demais. Veio até nós para viver como carne, para viver como carne, para viver como homem, e sem pecado, ser como inocente, ser condenado, ser crucificado, morto e sepultado. E ao terceiro dia, ele ressuscita e vive. E é disso que a gente vai começar agora falando, né? A gente já falou na segunda passada sobre a ressurreição dele, mas a gente vai pegar desse ponto e vai seguir adiante, né? Então, a palavra que a gente vai falar, que a gente vai começar, é no livro de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 1, né? Que fala da ressurreição. A gente já falou um pouco sobre isso na segunda passada, mas eu queria pegar desse ponto para a gente ir até o final, né? Amém? Vamos orar aqui para a gente entregar esse momento ao Senhor. Pai amado, oh Deus querido, entregamos esse momento da Tua palavra em Tuas mãos. Seja o Senhor a ministrar, não sejamos nós, Senhor, que nesse momento seja o Teu Santo Espírito
a tomar o controle dessa live, a falar segundo a tua vontade, que as palavras saiam do teu trono, Pai, e que apesar de mim, todo o teu intento, Pai, sim, seja alcançado, cada coração seja tocado, Senhor, e que seja um momento muito especial para todos que estão assistindo agora ao vivo, assim como aquele que ainda vai assistir essa gravação. Amém? Amém, Senhor. Então diz assim, Mateus 28, do 1 ao 6. Tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao túmulo rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha um aspecto de um relâmpago, e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo, como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: não temais vós, sei que viestes ver a Jesus, que foi crucificado. Mas aqui ele não está. Foi ressuscitado, como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia. Então, assim, a morte não pôde detê-lo. A morte não pôde detê-lo porque, como ele mesmo disse, que ele, assim como o Pai, tinha vida em si mesmo, né? Então, assim, em Atos 2:24 diz assim: contudo, Deus os ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Era impossível que ele ficasse morto lá. Não era possível, mas ele deveria passar por isso para vencer a morte. A ressurreição de Jesus é um evento inédito, né, dentro da criação. Né? A gente não tem notícia ou ideia ou conhecimento de algo que morreu, acabou, né, e voltou, ressuscitou, né, e passou a viver normalmente assim, ou nem normalmente, além daquela condição de natureza que já tinha, né, para uma condição maior ainda. Né? A gente não tem esse tipo de conhecimento. Né? Então, Jesus venceu a morte. Né? Tem uma palavra, está lá em Hebreus, né, relacionando a morte ao inimigo, né? A gente vai passar aqui, a gente vai ver essa passagem. Mas que Jesus vence a morte por causa do plano de Deus para a humanidade. Não para ele, para o Filho. Não para eles, não para o Pai, Filho e Espírito Santo. Porque a morte já não tinha poder sobre ele, porque eles tinham vida em si mesmos. Mas por causa de nós. Ele veio para morrer por nós e ressuscitar por nós. Por causa da gente. Não foi por causa dele, que ele não poderia ficar lá embaixo. Ele já sabia, a morte não poderia detê-lo, como está aqui no texto. Mas por causa de nós, para que nós também tivéssemos vida eterna. Pensa nisso. Fica aí. Ora, a ressurreição de Cristo ela foi pré-anunciada também no Antigo Testamento, né? De que o Cristo deveria padecer, que o Cristo deveria, né, passar por todos tudo que ele passou, de ser humilhado, de ser espancado, de ser menosprezado, de ser rejeitado por aqueles que deveriam, que estavam esperando por ele.
e, na verdade, não o receberam, não o reconheceram, não viram que ele era o cumprimento de todas aquelas promessas, né? Então a gente vê inicialmente, talvez a palavra mais forte sobre essa coisa da vinda do Messias, da morte e ressurreição, está ali em Isaías 53. Mas também tem em outras passagens. Da ressurreição é o Salmo de Davi, Salmo 16, verso 10, né? Citado inclusive no Novo Testamento, que diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ou seja, que ele se corrompa, se desfaça, ou que morra, né? Então, está falando de Jesus, que o Pai, por ter outorgado ao Filho ter vida em si mesmo, não permite que o Filho veja a corrupção da morte, né? E que não deixarás a minha alma na morte. Ali nesse Salmo Davídico já está indicando, já está falando, né, da ressurreição dele. Em Oséias 6, 1 e 2, na verdade, né? Ele diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Ele fez a ferida e sarará. Ok? Aí diz assim: depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Amém? Tremendo isso, né? Tremendo isso, né? Então fala de um propósito do Pai que despedaçou e sara, que faz a ferida e liga no sentido de curar. Amém? Profetizando sobre Jesus no Antigo Testamento. O próprio Jesus fala da sua ressurreição várias vezes, né? Eu vou pensar aqui um verso, né, que está em Marcos 8:31, mas quando ele diz assim: então começou ele a ensinar-lhes, falando de Jesus, ensinando aos discípulos, dizendo que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Amém? Então está claro ali de que a ressurreição dele iria acontecer e já era conhecida desde a fundação do mundo, não só a morte, porque faz parte do plano a ressurreição dele, porque é propósito do Pai. Como eu falei para vocês, não que ele, Pai ou Filho, precisasse ressuscitar, mas a gente vai ver o porquê disso, né? Isaías 53, falando da morte e da ressurreição, diz assim: quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que ele nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades,
e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade que estava sobre nós. Fez cair sobre ele. Sobre nós todos. Verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Designaram-lhe uma sepultura com os perversos, mas com o rico na sua morte, esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-lhe enfermar quando dera ele a sua alma como oferta ao pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Preste atenção nessa segunda parte do verso 10. De Isaías 53, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Ele foi à morte, morreu pelos nossos pecados. Ao Senhor agradou moê-lo, desceu à morte, mas prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá, verso 11, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então aqui, esse finalzinho anuncia a ressurreição do Filho. De que ele retorna. Olha para a sua obra. Dura, difícil, e fica satisfeito. Porque foi feito segundo a vontade do Pai, e não pela vontade dele. Ora, assim, então a gente vê que a ressurreição do Senhor faz parte também desse plano de redenção da humanidade, da nossa redenção, da reconciliação nossa com Deus. E ela é anunciada desde os tempos mais remotos. Isaías viveu 750 anos antes de Cristo. Essa profecia aqui é mais antiga em relação a Cristo, 750 é mais antiga do que o nosso país tem de idade, o Brasil. Ora, tem detalhes aqui, amado. Tem detalhes nessa profecia que parece que foi escrito depois da crucificação de Jesus, da morte dele e ressurreição. E não 750 anos antes. Ou seja, o Pai anuncia por seus profetas tudo aquilo que vai suceder. Amém? Ora, aonde mais está falando da ressurreição de Cristo? Jonas, 3 dias dentro da baleia. 3 dias lá dentro.
como se tivesse morto, né? E ele é lançado para fora. Isso é muito, muito bacana, né? Então, toda vez, o Antigo Testamento tem várias passagens, em vários lugares, que você identifica que ela é messiânica, que são fatos que falam da ressurreição e que são fatos que ou anunciam o Messias, ou falam de características dele, né? Ou falam claramente que é ele. Toda vez que você vê no Antigo Testamento algo estéril, morto, sem vida, sendo ressuscitado, ganhando vida novamente, está anunciando a vinda do Messias. As mulheres dos patriarcas, estéreis, mas o Senhor dava vida. Fazia a estéril mãe de filhos. Daquilo que estava morto, proporcionava vida. As águas amargas de Jericó, mortas, nada vivia ali. Mas o profeta vai, profetiza sobre aquelas águas, e as águas se tornam boas, excelentes, diz a palavra. Anuncia o que estava morto e revive. O que estava morto e é curado, sarado, está anunciando a vinda do Messias. Ora, né? De forma semelhante, está falando de nós. Então, a morte, né? A ressurreição de Cristo, né? Ela é profetizada no Antigo Testamento. Olha só, né? Porque Cristo nos dá vida. Porque a vida está nele. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E ele é vida. Vida. Em 2 Coríntios 5,14, preste atenção, olha aí na sua Bíblia, 2 Coríntios 5,14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um homem morreu por todos, logo todos morreram. Esse é um exercício de lógica, né? Um homem morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que ele está dizendo? Olha, se um morreu por todos, todos morreram. E aqueles pelos quais ele morreu não vivam mais para si, mas para aquele que morreu por eles. Faz sentido para você? Que vivamos para ele, Jesus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Como é nova criatura? As coisas antigas se passaram. Como? Eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, que morreu, como a gente está vendo aqui no texto, que morreu e ressuscitou, e se ele morreu por todos, todos morreram, e se ele ressuscitou, todos também ressuscitaram dessa morte. Mas por isso que ele está dizendo, olha, não são mais a criatura antiga, mas uma nova. Como uma nova? Porque morreram.
numa ressurreição da carne. Eu não estou falando, eu estou falando de um novo nascimento, de um novo tempo, de uma nova vida. As coisas antigas, ou seja, as coisas anteriores à sua aliança com Cristo como discípulo, é importante a gente frisar isso. Tendo as características dele de, se alguém está em Cristo, é porque é semelhante a ele. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, ou seja, as coisas de antes da morte, antes de aceitar a morte dele, a ressurreição dele, que ele morreu por você e que a gente, e por mim também, que a gente passa a viver para ele, essas coisas antigas se passaram. Acabou, cara. Ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. As coisas se fazem novas. É um novo tempo. Uma ressurreição mesmo. É uma nova vida. Eu não quero que você confunda com a ressurreição dos mortos, de quando Jesus voltar lá. Não estou falando isso. Eu estou falando no sentido espiritual de quem não conhece Jesus está morto. Aquele que não conhece a Cristo está morto, porque o mundo jaz no maligno. Está acorrentado, está preso. Oi, Tiagão, tamo junto, querido. Quem não conhece a Cristo, não tem a Cristo, não tem a vida. Quem não tem Cristo não tem vida. Porque ele é vida. Mas quando a gente tem a ele, se alguém está em Cristo, a gente é nova criatura. Porque a gente recebe a vida que está nele. E só nele, e no Pai, e no Espírito Santo. Ora, então, se tudo se fez novo, é nova vida, nova mente, novo coração. Então, a vida tem que mudar. Se é nova vida, não pode ser a vida antiga. Porque a vida antiga é aquela que morreu, que estava morta. Então há uma nova vida. É o que o texto está dizendo aqui. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Há um novo nascimento, é uma nova vida. Nasceu novamente. Então é nova vida. Se é uma nova vida, não pode ser igual à vida passada. Isso é claro, né? Então, não pode ser igual à vida passada. Se é uma nova vida, se é uma nova mente, não pode ser igual à mente anterior. A mente tem que ser transformada. Metanoia. Tem que haver transformação da mente. Tem que haver transformação do coração. As atitudes têm que mudar. Os pensamentos têm que mudar. A forma de ver o mundo tem que mudar. Não é adaptar. É transformação para enxergar o mundo através dos olhos de Cristo. Porque é através dele, cara. É ele. É ele. E não é a tua vida ou a minha. Não é minha forma de ver ou a sua. Ou de outrem. Ideologias, filosofias, pensamentos humanos. Não é isso. Não é isso. Não é seguir a homem. Não é seguir a homem.
é seguir a Deus. Por isso que a gente, olha, vem para a Escritura e confirma tudo que a gente lê. Tem que estar aqui. Tem que estar no texto. É nova criatura? É nova criatura. É mudança de mente? É metanoia? Então tem que ter em mais de um lugar da Bíblia. A Bíblia confirma a si mesmo. Essa é né, a hermenêutica bíblica de que ela mesmo se prova, né? Ora, e essa transformação não é do dia para a noite. Você sabe disso. Você que já é discípulo há muito tempo, você sabe disso. Para aquele que não é ainda, não tem muito tempo de caminhada, né? Às vezes fala, poxa, é difícil. Meu irmão, é difícil. E é difícil até o fim. Não é fácil, não. Vou te enganar, não. Não, daqui a pouco fica fácil. Fica fácil, não. Não fica fácil, não, irmão. É guerra o tempo todo. É guerra o tempo todo. Mas a gente tem alguém que é o ajudador, que é a terceira fase do plano. Que sem a terceira fase do plano, o plano não vai à frente. A morte, a ressurreição e a nova vida, ela é possível por causa do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo tem que estar constantemente junto de nós, no nosso coração, habitando em nós. Então qual é o plano do Pai? Profetizado lá atrás, o tempo todo profetizado. Os profetas falaram sobre tudo isso. Derramamento do Espírito sobre toda a carne. Joel 2:28 diz assim: e acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Ou seja, sem acepção de pessoas. O derramamento é sobre todos, independente de cor, raça, né, vida financeira. Deus não faz acepção, ele derrama o espírito dele sobre a carne, sobre os dele. Ora, então o Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso capacitador, para que a gente possa ser semelhante ao Cristo e lutar essa guerra de buscar ser semelhante a dele, imitador dele. Porque sem o Espírito, cara, impossível. Sem o Espírito Santo, não seria possível que a gente pudesse, né, buscar de verdade ser semelhante ao Filho. Então o Pai, ele profetiza ali em Joel o derramamento, e o próprio Jesus em João 14 diz assim, presta atenção, ele conversando com os discípulos, ensinando a eles, ele fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada.
e faremos nele morada. Que promessa, irmão. Teu Espírito Santo habitando em nós. Teu Espírito Santo habitando em nós. Ora, assim, em Atos, né? Em Atos dos Apóstolos, Jesus já ressurreto, já ascendeu aos céus, logo no primeiro capítulo, né? Ele diz assim, né? Mas recebereis. Jesus ainda não tinha ascendido aos céus, né? Ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ora, então, o derramamento do Espírito, da natureza de Deus, dele vir habitar em nós. Ele escolheu habitar em seus discípulos. Ele escolheu habitar naqueles que ele redimiu. Ele escolheu habitar naqueles pelo qual ele morreu, pelos quais ele ressuscitou e passou por tudo aquilo. Ele diz assim, né, que farei morada, farei habitação. Tiagão, por isso que a gente é templo, cara. Somos templo do Espírito. Ora, então o plano do Pai, ele se completa em que ele vem para estar junto conosco nessa briga. Olha, eu não vou te largar aí não. Jesus diz assim, eu vou, mas eu vou voltar. Aqui mesmo em João 14, né? Ele diz assim, eu vou, mas eu vou voltar. Aí diz, na casa do meu pai tem muitas moradas, se eu não tivesse, né? Se não fosse assim, eu teria dito. Então, eu vou e eu vou voltar. E ele, mais adiante, ele fala, e vou habitar em vós, como a gente viu aqui. Eu vou estar contigo até o final dos tempos. Eu não vou me separar de vocês. Não vou. Vou estar junto das tuas guerras. Vou entrar todas as tuas dificuldades. Vou estar ali. Vou estar ali o tempo todo contigo, na tua guerra, na tua luta. Vou te ajudar. Você, sabe, vou estar guerreando junto contigo. Em cada momento difícil, eu não vou te abandonar. Amigo, é muito forte isso. Para pessoas como eu, como você também, né? Da gente humano, né? Humano, cara, a gente erra, a gente pensa maldade, a gente cria artimanhas para poder, né? A gente arma, a gente trama, a gente às vezes se deixa levar pela maldade, né? Às vezes a gente se deixa usar pelo inimigo. É complicado, cara. Sabe, cumpre o propósito dele. Mas ele tá ali para te falar, ó, tu tá no caminho errado, hein? Isso é carne, hein? Isso é carne. Ó, isso é carne. Aí você... Aí tem dois caminhos. E ele proveu dois caminhos pra gente. Um do arrependimento.
volta lá atrás e se arrepende. Volta e se arrepende. Do outro, se justifica. Não, mas eu isso, eu aquilo outro, né? A justificativa não é arrependimento, irmão. Não andam juntos. Quem se arrepende não precisa se justificar, não se justifica. Quem se justifica é quem está não se arrependeu, fala, não, eu me arrependi, não, eu sei, mas aí vem mais, no entanto, entretanto, então, justificativa não é arrependimento. Olha bem, justificativa não é arrependimento. E a gente se justifica. Mas a gente falou das 3 fases, né? Faltou uma, né? Da 4ª. Até agora, todos esses planos é Deus fazendo tudo, né? É Ele, né? A vinda de Jesus, a morte na cruz, a ressurreição, o derramamento do Espírito. E que 4ª fase é essa da redenção do homem, da humanidade? A grande comissão, irmão. Essa é a nossa parte. É aí que a gente entra. O gran finale. Não tem um gran finale? O gran finale. O momento, né? A grande comissão é a parte onde a gente entra. Lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, cheio do poder e do Espírito Santo, e a gente agora tem que ser testemunha. O que é ser testemunha? Fala para mim. O que é ser uma testemunha? Né? O que é ser uma testemunha? É falar de algo que você viu ou viveu. Você presenciou, que você viu, que aconteceu, ou aconteceu contigo, né? No nosso caso aqui, do que Jesus está falando, ele está falando que os discípulos, né? Ali em Atos 1:8, ele está falando, né? E que os discípulos serão testemunhas dele em Jerusalém, né? Local, né? Faz essa na Judéia nacional, né? Samaria internacional e até os confins da terra, ou seja, anywhere, em qualquer lugar, todo canto, em todos os lugares desse planeta. Testemunhas. Então, testemunha é aquele que viu a atuação de Deus. Só pode ser testemunha quem teve experiência. Só pode falar quem viveu. Por isso é uma tarefa nossa. Só os servos, só os discípulos podem testemunhar. Quem não viveu, não teve experiência, não pode falar dele. Como é que vai falar dele? De algo, né, que não conheceu? O testemunho é falar de algo que você conhece, que você viveu, que você viu. Ou que você vive. Melhor, né? Que você vive. Sereis minhas testemunhas de falar o que a gente vê, de falar o que a gente é, da nossa transformação, da nossa vida e falar dele. Agora, isso é para cada um de nós, porque ele fez a parte dele de morrer por mim, mas morreu por você também. Por cada um. Ele morreu por cada um. Ele ressuscitou por cada um de nós. Se cada um de nós está em Cristo, somos nova criatura. Estamos experimentando como nova criatura a obra dele. Se alguém está em Cristo, nova criatura é.
Então estamos vivendo isso. O Espírito foi derramado sobre nós. O Pai, o Filho e o Espírito habitam no nosso coração, na nossa... A gente recebe o Espírito de Cristo. Eu vou, mas voltarei para vocês, para vós outros. Não vos abandonarei. E estarei convosco até a consumação dos séculos. É a promessa, cara. Ele não te larga, não me larga. Ele está com a gente. E aqui em Atos dos Apóstolos, olha, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judéia e Samaria, até no Brasil lá. No Brasil, na África, na Europa, nos Estados Unidos, em Zâmbia, seja lá onde for, na Índia, Paquistão, Nova Zelândia, Austrália, China, todo lugar, Japão, até os confins da terra. Essa é a parte de testemunhar. A gente ter vida, ter comunhão com Ele, ter experiência com Ele e depois falar dele. Da nossa vida com Ele. Então a nossa mensagem é vida para quem está morto. Então a responsabilidade sobre essa parte do plano é nossa, cara. De pregar o Evangelho, de testemunhar de Jesus, a tempo ou fora de tempo. De falar do Todo-Poderoso, a tempo ou fora de tempo. De sermos testemunhas dele. Em todo lugar. Jerusalém, Judéia, Samaria. Ora, e eu gosto também, sabe, eu gosto dessa grande comissão, que é 2 textos. Um de Mateus 28, em que ele diz assim, ó, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha só. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias. Não, domingo eu não. Domingo vocês estão por sua conta. Não. Todos os dias, irmão. Até a consumação dos séculos. Então, é uma promessa para quem? Para quem? Para os discípulos. Amém? É uma promessa para os discípulos debaixo de um mandamento. De uma ordem. Ok? A ordem é: portanto, ide, né? Como a gente fala, ide e fazei discípulos por todas as nações. Então, assim, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar, ensinando o quê? Filosofia humana? Ensinando o quê? Ideologia? Ensinando o quê? Ensinando o que Jesus nos ensinou através da palavra de Deus. Ensinando o exemplo dele, de vida. Ensinando o que ele ensinou aos discípulos. Para que a gente seja como ele, Jesus, e formemos também ensinando aos outros de como Jesus era, para que eles sejam iguais, semelhantes a Cristo. E é isso que Paulo falava. Né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, ele nos comissiona para que a gente seja como ele.
nova criatura. Morreu o que é passado, morreu a pessoa passada, morreu a vida passada, morreu o pensamento, forma de fazer tudo e viver para Cristo. É o que a gente acabou de ler aqui em Coríntios, não foi? Quer que eu leia de novo? Está precisando? A gente lê, olha lá. Né? O que diz lá em 2 Coríntios 5,14? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se agora a gente vive para ele diz assim, depois no 17, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, meu amado, a promessa aqui é para nós, daqueles que vão e são testemunhas. Ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado, ensinando o que ele nos ensina, de ser como ele. E eis que estou com vocês até a consumação dos séculos. Em Marcos ele fala a mesma coisa. Só um detalhe. Aqui no verso 18 ele diz assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda tudo é alguma coisa. Toda é porque é completo, não falta mais nenhuma. Toda é porque não foi dada nenhuma parte a outro. Porque toda autoridade está sobre ele. Se toda autoridade não estivesse sobre ele, né, ele diria que alguma autoridade, ou parte da autoridade, ou quase toda autoridade, mas ele disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Amém? Então a autoridade está sobre ele, Jesus. Toda autoridade, nos céus e na terra. E em Marcos ele diz assim, Marcos 16, capítulo 16, verso 15. Diz assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, a partir do momento que eles obedeceram, o Senhor os acompanhava. O Senhor cooperava com eles. Cooperava, estava junto. Fazia junto com eles, cooperava com eles. Trabalhava com eles. Operava com eles. E confirmava a palavra com os sinais, as palavras que eram pregadas. As palavras das quais eram ditas por aqueles que estavam mortos para que recebessem vida. Essas palavras, né, eram confirmadas através de sinais. Isso é tremendo, irmão. Isso é tremendo. Isso é demais. Por isso eu, assim, quero
te incentivar a não se deter por nada. Não se detenha por nada. Nada, absolutamente nada, ao pregar e ser testemunha do Deus Todo-Poderoso. Seja testemunha dele. Porque os sinais seguem, ele coopera com aquele que obedece. E mais, os sinais seguem. Ou seja, acontece quando a gente obedece. Quando a gente está com o coração em Cristo. Quando a gente quer cooperar com Ele. Agora, quando eu quero fazer do meu jeito, não. Se eu quero fazer do meu jeito, eu quero que o André seja exaltado, eu quero que o André seja falado, eu quero virar famoso, modinha e tal. Aí, meu irmão, tem sinal, não tem nada, porque só tem carne do André. Não vai ter nada, nada, ó, zero. Agora, se eu me esvazio para cooperar com ele, para fazer a obra dele, para seguir o plano dele, para participar do plano dele, para trabalhar no plano dele. Se eu estou ali para isso, cara, vou te falar, essas coisas acontecem, vão acontecer. Os sinais vão seguir, porque Deus vai confirmar a palavra dele, que ele está falando aqui agora. Ele vai usar a tua vida, vai usar de cura, sinais, profecias, maravilhas, em tudo que você falar. Porque ele vai confirmar a palavra que está sendo pregada por um coração sincero. É isso, irmão. Compreende? É isso. É isso. Amém? Então, essa quarta parte do plano, né, como eu tenho chamado, de Deus, é a nossa parte, cara. E se a gente se esvaziar e realmente assumir a forma de discípulo, se a gente conseguir isso, cara, porque tão difícil é da gente ir seguir o plano, seguir no caminho dele, nas pegadas dele, para se parecer com ele, amado. Se parecer com ele, Jesus. Não é se parecer com um homem qualquer, não. É com ele, Jesus. Tem as características dele. Cara, essas coisas vão acontecer. Tá ali, ó. Porque cooperando com eles o Senhor, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Não era por causa da gente. Não é por causa da gente, cara. Não é por causa de mim ou de você. Não é porque eu sou especial é que vai acontecer. Não. É por causa da sinceridade com que a gente está. Por causa do esvaziamento de nós. De vivermos para Ele, não para nós mais. Viver para aquele que morreu por mim. E não mais para mim. Essas coisas vão acontecer. Eu vou poder ser testemunha. E os sinais vão seguir a palavra. E não é a minha palavra, é a palavra dele. Percebe? Mas diz que cooperava o Senhor com os discípulos dele. O Senhor coopera com os discípulos, anda junto, cara. É, ó, fechamento. Fechamento. Percebe? É isso, cara. É isso, irmão. Eu quero te incentivar a olhar para você, para a tua vida, para o teu caminho, por onde você tem andado, de você falar assim, cara, eu quero provar disso. Sou cristão, eu quero radicalizar no sentido de andar com Cristo. Não estou falando de religião, não estou falando de nenhuma outra coisa. Eu estou falando para você de seguir a Jesus. Não é com amanhã vai procurar uma sandália de couro. Não é isso, cara. Sabe? Não é aparência.
mas no coração. Entender o ensinamento dele. Buscar ser igual a ele. Sabe? Amar como ele amou. Amar como ele amou. Sabe? E ser testemunha. E ser testemunha. Eu tenho certeza que você vai experimentar isso aqui. Eu te garanto que você vai experimentar isso aqui. O Senhor cooperando com você em tudo que você pregar, em tudo que você falar, em tudo que você viver. Porque a cooperação do Senhor não é só no ministério. Não está dizendo que é exclusivamente ministério. Está dizendo que cooperava com eles o Senhor. O Senhor cooperava com eles em tudo que era deles. E confirmava a palavra, ministério. E confirmava a palavra. Então Deus separou você e separou a mim. Para você estar aqui agora, porque essa palavra sendo ministrada no teu coração está semeando algo para frutificar para Cristo. Eu não sei se é na tua vizinhança, eu não sei se é na tua parentela, eu não sei aonde é. Se é onde você trabalha, se é onde entre seus amigos, para aquele que ainda não ouviu de você o que Cristo fez na tua vida ou na vida de pessoas que estão à sua volta. Se você ainda não testemunhou, você ser testemunha, eu tenho certeza que Deus quer operar através da tua vida. Eu vejo que Deus quer fazer através de você, mas operar poderosamente. E que essa palavra seja uma semente, sabe? Seja uma semente. E que você, a visão que Deus me dá, que está aqui me mostrando aqui, é de um rio a jorrar de dentro de você. A jorrar. Não é um filetezinho, sai aquela, tipo, a carrapeta não tá boa, escorre aquele... Não é isso. Não é a carrapeta com defeito, não. É rio a jorrar, irmão. É a imagem que Deus está me dando. É um rio a jorrar de dentro de você. Então, cara, é agora. Não é depois, não é amanhã. Não precisa de ninguém. A única coisa que você precisa é do Espírito Santo. Dentro de vós. Dentro do teu coração. E você disposto que ele transforme, que ele te mude a tua mente, mude o teu coração, o teu comportamento, e que você comece a trilhar essa jornada de transformação de forma vigorosa. E você vai experimentar coisas tremendas em Deus. Amém? Eu queria orar por você, né? Queria orar por você e por todos os outros ainda que ainda vão ver essa gravação, né, no futuro. Tá? Se você chegou nessa live e você está vendo essa gravação e você chegou, você ainda não é cristão, ou está começando a tua jornada, né, eu quero orar por você também, para que o Espírito de Deus haja poderosamente na tua vida. Né? Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero primeiramente abençoar os irmãos que estão aqui, os discípulos que estão aqui. Meu Pai, que a Tua palavra penetre poderosamente, Pai, e que frutifique. Senhor, frutifique, Senhor, porque eu sei que esse povo é terra boa, Pai. É terra boa e que vai frutificar. Meu Pai, e que o ministério deles, a vida cristã deles, é como um rio a jorrar para a vida eterna, Pai. Deus poderoso, trabalhe, coopere com ele nesse propósito, Pai, de testemunhar do Senhor, do que o Senhor já fez na vida deles. Pai, e aquele que ainda não te conhece, hoje eu abençoo a tua vida, meu irmão, minha irmã, e que você possa fazer essa declaração comigo agora. Você repita assim: eu aceito o Senhor Jesus como único,
Senhor e Salvador da minha vida. Entrego toda a minha vida a Ele e eu quero agora segui-lo como meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Oi, Zete, Tiago, já tinha visto o Tiagão aí, né? Soares, Romero, Pastorzão, ô querido, Cláudia, Sueli, Matheus Serra, Cláudia Pinheiro, né? Assim, deixa eu ir passando aqui, irmão, pera aí. Malbi, não consegui ler, tá meio longe aqui. Romero, Tiago, beleza, Tiagão. Marcos Ambrosio, aí é demais para mim. Eu não. Quem sou eu, irmão? Ô, meu pai, Marcão, meu parceiro. Jota, Zete, ô, meu irmão. Beca, Rose, minha amiga, tamo junto, querida. Pedrão, Marchete. Oi, Rose. Bom te ver. Bom te ver. Ah, meu pai. Eu não sei o que eu fiz aqui no Face, mas eu não fiz alguma que não aparece as pessoas. Deu uma vacilada aí. Mexi onde não devia, né? Mas tudo bem, bola para frente, irmão, bola para frente. Mas, meu amado, que Jesus te abençoe poderosamente e que essa semana a gente olha para frente e vê um ano novo começando, um novo tempo. Mas eu quero profetizar de que esse ano de 2021 vai ser o ano de ganhar almas. Que 2021 vai ser o ano que você vai arrebentar. Você vai arrebentar. Você vai testemunhar do que Deus fez na sua vida, mesmo que você seja, mesmo que você veja como pequeno, mas para outras pessoas pode ser muito grande. Mas que você vai arrebentar, você vai falar. Você vai compartilhar isso que alegra o teu coração. E que o Todo-Poderoso vai frutificar isso. 2021 vai ser o início, o primeiro ano do início de uma grande transformação na vida de vocês. De algo poderoso que o Espírito Santo vai fazer. Mas poderoso. E que vai impactar todos aqueles que estão à sua volta. Se deixe usar, irmão. Se deixe usar. Olha para Cristo. Viva para Ele. Conheça Ele mais profundamente. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Glória a Deus. Olha, 2021 vai ser ano bênção. Bênção. Não importa a pandemia, não importa a pandemia, economia, mamamia. Cara, o que vai fazer a diferença é o abrir da tua boca e é o abrir da minha boca. Essa vai ser a diferença. É quantas almas vão ser tocadas pelas palavras que saem da minha boca e da sua. Para quando a gente chegar lá em cima, papai falar assim: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Não olhou para a dificuldade, mas testemunhou de
tudo que você viu que eu fiz na sua vida. Acabou, cara. É isso. Papai te abençoe. Deus te abençoe. Jesus é contigo. O Espírito Santo é teu ajudador, teu cooperador. Dialoga com ele, fala com ele e veja o que ele vai fazer. Amém? Beijo! Tamo junto. Feliz ano novo, né? Não se esqueça, olha aí, olha aí, olha aí. Dia 1º, pastor André faz aniversário. Olha que coisa. Mas eu não estou muito esse ano, por conta desse negócio aí eu resolvi que não vou fazer aniversário, não. Suspendi até a festa de Copacabana, mandei suspender, não quero show, fogos, não quero nada disso. Né? Então, tá suspenso aniversário, vou repetir o mesmo aniversário, em vez de fazer 60, vou fazer vela de 59, novamente, aí ano que vem eu faço aniversário bacana. Amém? A gente faz um festão. Glória a Deus pela tua vida, né? Só um xiste, né? E assim, e meu amado, como alguns de vocês sabem, eu estou com a minha mãe internada, né? Ela está com Covid, 88 anos, Isa. E se você orar por ela, pela vida dela, eu vou ficar muito feliz e agradecido. Senhor te abençoe, querido. Um forte abraço. Forte abraço.